a vida e a carreira de incautos, algumas vezes, mundanos ilustres, joguetes de seus próprios instintos sexuais. São exceções, todavia, que mais realçam, pelo contraste, a nobreza tradicional da mulher virtuosa e digna, que todas as classes sociais se podem ufanar de possuir. Não que esta, movido de respeito, que não possui, se tenha um maligno obstido de tentar. Ao contrário, infatigável, tem sua sistemática hostilidade à depositária dos superiores destinos humanos, se em todos os tempos, como o vínhamos assinalando, a fez-lhe objeto de suas malévolas investidas, em nossa época, preparatória de consideráveis transformações na vida moral ou social da humanidade, prevalecendo-se da generalizada perturbação, por ele mesmo intencionalmente gerada nos espíritos, com repercussão em todas as esferas de atividade, literária, filosófica, artística, econômica e política, de tal modo apertou-lhe o assédio em torno da mulher que, se lhe não for oposto um enérgico movimento de reação, terminará, não obstante a assistência divina que a protege e apenas tem logrado, em sua defesa, que seria completa se, instruída, soubesse ela broquelar-se na vigilância e oração, conter as demasias daquela tremenda pressão reacionária, terminará, dizemos, por inutilizá-la, a poder de aviltamento, para os sagrados mistérios de sua inata vocação. Não o percebe ela. E, porque o não percebe, é que o se está deixando, sob aparências agradáveis, porque lisonjeadoras de sua vaidade, impelir pelo resvaladouro de atitudes e hábitos comprometedores de suas mais nobres qualidades espirituais. Pondo de parte o que ocorre, de resto em mais vasta escala, a julgar pelos depoimentos de jornalistas e escritores itinerantes, nos demais países da Europa e da América, para focalizarmos, inicialmente, a análise no que se está passando nesta capital e, um pouco, em todo o Brasil, o que o espírito do mal tem conseguido fazer à mulher, escravizando-a, como dócil joguete, às suas astuciosas sugestões, é de molde a pungir de tristeza e desgosto o espírito do observador cristão, como de todo brasileiro que, tendo vivido o bastante para fazer, de ciência própria, o paralelo entre duas épocas, pode apreciar o doloroso contraste do espetáculo que oferece atualmente a mulher e, de modo geral, a família brasileira, com o que oferecia no último quartel do século passado. Para o iniciado, com o entendimento alerta às maquinações ocultas, a ação tenebrosa do anticristo se desenvolve no sentido de um plano intencional e calculadamente graduado, de molde a ir, sob os mais justificáveis e, na aparência, inocentes pretextos, enredando a mulher numa trama, que, abrangendo hábitos, indumentária e cuidados pessoais, para ampliar-se a todas as suas formas de atividade social e doméstica, a empolgará, por último, tal é o objetivo, incompleta e imobilizadora dominação, aniquilando-lhe os livres movimentos espirituais e destruindo-la, de que tem sido e, entende o inimigo, cumpre impedir que continue a ser fundamento, sacerdotisa e providência. Estas nobres possibilidades, a seu imediato alcance, eram outrora o seu único ambicionado galardão. Confinada, com exclusivismo, é certo, que orçava pela tirania, no ambiente do gineceu, limitado era, o horizonte intelectual da mulher, como limitadíssima sua liberdade, justificando-se, em tais condições, o movimento de emancipação, que se operou mais tarde, levado, entretanto, já o assinalamos, como todo o movimento inicial dessa natureza, a compreensíveis exageros, que importa corrigir. Mas foi ali que, mercê a uma cuidada educação religiosa, floresceram as matronas a quem o Brasil deveu a formação de homens que tanto dignificaram por sua integridade moral, e floresceram as virgens, por sua timidez e recato, inspiradores do amor em suas mais idealizadas formas, ao mesmo tempo em que de uma literatura,
manejada por grandes inteligências que, fugindo às torpezas do materialismo, sabiam difundir e cultivar nos espíritos os mais puros sentimentos e elevadas aspirações. Romantismo. Sim, era o predomínio do romantismo, quem levava a imaginação com o encanto das ficções tão próprias a fazer esquecer, transmudadas na roupagem de ilusões e sonhos, aços de uma realidade que se não vê, as grosseiras realidades ambientes. Romantismo que inspirava um poeta pernambucano, Victoriano Palhares, As Noites da Virgem, delicadíssimo poema em prosa, calcado num modelo visto com os olhos da alma, não, porém, irreal, pois que naquele tempo a mulher, particularmente a virgem, por sua pureza e inocência, pelo recato e materialidade de que se impregnavam todos os seus gestos e atitudes, ainda podia oferecer a obras-primas como aquela um motivo de inspiração objetiva. Era, então, numa palavra, a Virgem cristã e, de modo geral, a mulher cristã, cujo modelo o poeta não inventou, mas teve a fortuna de observar, exaltando-a, certamente, com as opulências de sua imaginação e sentimento. Pois bem, foi a mulher, por seus formosíssimos predicados, capaz de, naquele tempo, inspirar tais poéticos arroubos que o inimigo astuto logrou. Falamos da generalidade, que se exibe aos nossos olhos contristados, e ressalvamos, naturalmente, as numerosas exceções que se ocultam, retraídas, como preciosa reserva do que o Senhor permitirá volte a ser a família brasileira, transformar, exteriormente pelo menos, em um ser que, na inconsciência da formidável pressão oculta a que obedece, dir-se haver perdido a noção do respeito que a si mesma deve, e ao seu sexo, e aos princípios cristãos em que foram educadas as gerações que a precederam. Severidade exagerada. Vejamos se assim permitem considerá-lo os fatos. Comecemos pela indumentária e os cuidados pessoais. Era facílimo outrora distinguir, pela simples inspeção exterior, uma senhora, filha ou mãe de família, de uma pobre decaída, vítima dos instintos libidinosos do homem, frequentemente importada no Brasil como produto da mais ignominiosa das indústrias. Só, essas escravas brancas, cuja tristíssima função extrasocial, fruto de uma civilização falida, as constrangia a trocar pelo pão do aviltamento, quando possível, também o luxo efêmeros, fementidas carícias, era lícita a exibição de artifícios pessoais, duplicados de maneiras desenvoltas, com que despertavam e atraíam a atenção e lubricidade dos homens. Usavam frequentemente cortar os cabelos e punham-nos atrativos do corpo, que a necessidade as obrigava a valorizar, para viverem, meticulosos e exclusivos cuidados. As senhoras honestas, por instinto, as detestavam ou, quando superiormente esclarecidas, nutriam profunda piedade pela sua humilhante e humilhada condição. De todo modo, as fronteiras entre umas e outras estavam ostensivamente delimitadas. Ao maligno contudo não convinha assim permanecesse. Tramou então, como ponto de partida para a mais profunda identificação, que é seu intuito, promover a confusão, a mistura, na aparência pelo menos, para gerar o hábito, que embota a sensação. Sugeriu logo, de início, a novidade dos cabelos cortados. E senhoritas, em pouco acompanhadas pelas senhoras de todas as idades, sem respeito às próprias cãs, submissas todas, sem repugnância, à tirania da moda, corriam a entregar as tesouras inexoráveis dos barbeiros as madeixas que, não raro, compunham tantas artísticas e formosas cabeças e sempre foram o natural e característico adorno da mulher. O pretexto era a higiene e a economia do tempo, antes malbaratado nas complicações do penteado. Como, já se não limitando ao exercício do magistério, que é uma ampliação e complemento da função maternal, digno por isso de restritos aplausos, mas, imitando o exemplo, que partira da União Norte-Americana, as senhoras haviam,
desde algum tempo, desertando os lares, invadindo os escritórios e casas comerciais e as repartições públicas, numa avalanche, que deveria incessantemente evolumar-se, precedidas pelas moças de humilde condição, que a necessidade ou o espírito de imitação vinha, e idêntico crescendo, encaminhando para as fábricas e oficinas, o pretexto se apresentou, sobre legítimo, irretorquível higiene e rapidez, para não falhar-se a hora do trabalho. Abramos aqui um parênteses, para dizer como pensamos dessa atividade externa da mulher. Em princípio, sustentamos a igualdade dos direitos entre ela e o homem, idênticos em natureza espiritual e no destino eterno aqui, sob essa alterada e transitória condição, temos todos que, em sucessivas peregrinações terrestres, remontar. Nenhum motivo defensável poderia ser articulado contra a liberdade, para a mulher, de aplicar-se não apenas às magistério infantil, de que terminou por, legitimamente, deter o quasi-monopólio, mas a qualquer profissão de sua escolha, desde que a induzisse decidida vocação ou necessidade imperiosa. Que a mulher não falesse capacidade intelectual para desempenhar funções, consideradas privativas do homem, nos ramos do direito abstrato e da advocacia, mesmo judicatura, ou no funcionalismo público e na contabilidade comercial, sem falarmos na carreira médica, para a qual mais de um motivo justifica a sua inclinação, tendo ela demonstrado onde quer que se tenha dedicado a tais mistérios, chegando a notabilizar-se em certos ramos de especialização científica, de que por muito tempo fora julgada incapaz. Haveria apenas a assinalar, em confirmação da tese espírita, que obedecer ela irresistível pendor para tais atividades indicaria que a proximidade de uma anterior, ou anteriores encarnações como homem de tal modo lhe imprimira no subconsciente hábitos e preferências peculiares à nova condição, determinativa de seu desenvolvimento espiritual e, assim, claudicante em relação aos objetivos da encarnação como mulher. São exceções essas, todavia, características de vocações particulares, que o sagrado princípio de liberdade ordena respeitar e a que só a experiência pessoal, com as decepções que, frequentes vezes, a acompanham, virá providencialmente fixar limites. Ao lado dessas vocações reputadas, até certo ponto, irresistíveis, há que considerar o caso, igualmente respeitável, da necessidade imperiosa, motivada, por exemplo, pela perda, invalidez ou, mesmo, penúria de recursos do chefe da família, que obriga as filhas a procurar no trabalho externo os meios de subsistência para a sustentação do lar. Enquanto perdurar a atual organização dos estados burgueses e não for substituída por um socialismo cristão nos moldes idealizados por Edouard Lamy em sua magnífica ficção Daqui a 100 anos, utopia de uma realidade reservada ao futuro, tais casos serão relativamente frequentes e, por natureza, suficientes para oferecer à mulher um justo motivo de trocar pela atividade exterior, não isenta de inconvenientes. Aqui, em seguida, aludiremos, os mistérios tranquilos que a reclamam no lar. Porque aí, já o dissemos, é que, aplicando e, por igual, desenvolvendo os seus incomparáveis dons espirituais e afetivos, deve ela exercer a missão tutelar que, nos desígnios da providência, lhe está superiormente reservada e aqui, portanto, só com íntimo pesar se deve sentir constrangida a renunciar. Tanto vale dizer, sacrifício temporário, a que do melhor grado se resolva pôr termo, logo que circunstâncias favoráveis o permitam. Não é isso, todavia, o que, salvo algumas raras exceções, se tem geralmente observado. Por uma espécie de contágio, frequentemente produzido pelo exemplo, não somente o exército das invasoras das profissões masculinas, sem que, para o motivar, haja notoriamente ocorrido qualquer das circunstâncias a que nos referimos, tem visto incessantemente evolumar-se de novas aderentes às suas fileiras,
mas tornou-se uma verdadeira endemia funestíssima em seus efeitos, a deserção dos lares, com o seu consecutivo desapego. Assim, enquanto umas se encaminham aos escritórios e repartições públicas, onde permanecem durante o dia entregues aos labores de sua profissão, outras senhoras, em número considerável, se comprazem cotidianamente em trazer para as ruas e avenidas, sem dúvida, o encanto de sua presença, mas também exibição de uma tão pouco recomendável ociosidade, entretendo-se com futilidades e, o que é pior, impregnando-se das vibrações de pensamentos impuros, que indivíduos, igualmente ociosos, estacionados nos mesmos logradouros públicos, não cessam de emitir e têm por objeto, sempre, a mulher, vítima, em tais casos, pelo menos mental, de sua incorrigível e mórbida concupiscência. Ora, essa atração pela atmosfera agitada e, a tantos respeitos, nociva das ruas, preferida ao sossegado ambiente do lar, por natureza, propício não somente a leituras instrutivas, mas à expansão dos sentimentos puros, ao recolhimento e à meditação, mesmo em meio dos seus obscuros, algumas vezes enfadonhos, não obstante meritórios, labores, constituem um dos calculados efeitos da malévola pressão pelo anticristo exercida sobre a mulher, com o objetivo remoto da dissolução dos vínculos da família, tanto mais segura a presa de suas diabólicas maquinações, quão mais afastada logre conservá-la de seu ambiente próprio, exposta às tumultuárias correntes mentais exteriores. Não que se abstenha ele, por seus inumeráveis agentes, de levar ao recesso dos lares a sua ação perturbadora e malfazeja, pois que aí mesmo não cessa de promover as desinteligências, incompatibilidades e desarmonias, de que é o verdadeiro autor intelectual, sobretudo entre os casais, como é também o instigador das tragédias em que, tantas vezes, desgraçadamente culminam semelhantes dissídios. Como seja esse contudo um dos aspectos não apenas da pressão por ele particularmente exercida sobre a mulher, mas da ação envolvente e generalizada, em que se obstine de que, em pouco, nos ocuparemos, sobre todos os sucessos da vida humana, encerremos aqui este parênteses. E reatemos a apreciação dos cuidados pessoais e da indumentária da mulher moderna. Decepar-lhe as madeixas, já o dissemos, com o secreto intuito de assemelhar, no aspecto exterior, as hetairas, foi a conquista inicial. Obtido esse triunfo, outros o deveriam completar. E vieram as pinturas, a maquilagem, como dizem os franceses, ao começo, o colorido artificial das faces e dos lábios, com o ridículo exagero de ostentar estes o desenho rubro de um coração, depois o das unhas, não levemente rosadas, mas com indubitável mau gosto, de um escarlate vivo, em seguida as pestanas e pálpebras sombreadas a bistre ou nanquim, simulando olheiras, a imitação das atrizes para obtenção de efeitos cênicos, e por último, inacreditável, as sobrancelhas arrancadas. Sim, introduziu-se a moda, com pretensões talvez de aperfeiçoar, mas realmente de deformar o adorno, tantas vezes gracioso, da natureza, componente da expressão fisionômica, destruindo a maior parte dos pelos e reduzindo as sobrancelhas a um fio delgado e quase imperceptível. Faceirice inocente, direis de tudo isso? Frívolos e inestéticos requintes, sem dúvida o são, mas, no fundo, simulação, fingimento, artifícios incompatíveis com os preceitos cristãos, que não excluem certamente os cuidados pessoais e higiênicos a que tem direito o corpo, tabernáculo do espírito, e podem mesmo tolerar, da parte da mulher, não votada monja, mas que a todos nos impõe, como regra inviolável, a simplicidade, a sinceridade, a verdade, assim cultivadas no santuário interior de nossos sentimentos, como na forma exterior de apresentar ao mundo, em suas relativas expressões, os dons da alma e os predicados físicos. Toda simulação, portanto,
E todo artifício e fingimento são atentatórios de tais salutares preceitos. Atentatório igualmente o cuidado excessivo do corpo, em detrimento do espírito. Mas não foi para outra coisa, senão para conduzir a mulher, desamparada de uma educação superior, a essas deploráveis infrações, que o inimigo astuto, agindo sobre a sua incauta vaidade, a tem enrodilhado na trama de verdadeiramente infernais maquinações. Por que não parou aí o seu plano de sistematizada e progressiva depressão moral, senão que, insatisfeito de expor ao ridículo a nobre figura feminina, com a exibição de tais detestáveis artifícios, nalguns casos orçando pelo grotesco, e obstinado no propósito de envergonhar e diminuir aos olhos de todos, ainda pôs em prática um maligno as mais afrontosas reduções, no que se refere à indumentária. Inspiradas no recato que, sob a moralizadora influência do cristianismo, sempre foi o seu apanágio, usavam as senhoras de todas as idades, com ligeiras variantes, ditadas pelas oscilações da moda, não exibir desnudas, em público, senão as extremidades superiores do corpo, das mãos até o antebraço e uma discreta parte do pescoço, envolvendo-se todas em roupagens mais ou menos amplas, que deixavam apenas suspeitar os contornos da figura, submetida, é certo, às torturas do anti-higiênico espartilho, mas alongadas as saias, de modo a esconderem, quase, os próprios pés. Era elegante e, algumas vezes, majestoso, sobretudo após o banimento da abominável saia a balão, sem dúvida a remota sugestão oculta. Ela vem de longe, visando hilariantes efeitos de ridículo. Com o encurtamento das saias, a camponesa, sob o falso pretexto de evitar a aderência da poeira das ruas, e a introdução dos decotes, começou o desnudamento progressivo. Enquanto as saias entraram a subir do tornozelo até mostrar, quase, os joelhos, numa impudica exibição, o pretexto de evitar a poeira fora abandonado, porém subsistente, os decotes, com a exposição dos braços inteiramente nus, desciam ao ponto de oferecer à curiosidade lúbrica dos homens a nascença dos seios, ao mesmo tempo em que, suprimidos gradualmente os acessórios interiores, reduzidos por último a uma ligeira combinação, os vestidos passaram a ser tão colados ao corpo que não somente revelam, quase inteiramente visíveis, as suas mais secretas formas, senão que dificultam os seus movimentos, devendo constituir uma dupla e verdadeira tortura moral, porque obrigam a mulher a exibir-se assim impudicamente aos mais indiscretos olhares, e física, porque a privam de comodidade até para locomover-se. Quando, outrora, as senhoras, falamos particularmente da mulher brasileira, adotavam por modelo a Virgem Maria e, cultivando sentimentos verdadeiramente religiosos, não meras e hipócritas práticas devocionais, lhe rendiam merecido culto filial, jamais se vestiram, ou antes, se despiram de semelhante modo. Com que vergonha e dor d'alma opomos o contraste. Agora, porém, a tudo se tem elas docilmente submetido. Umas por haverem, sob a terrível pressão, que nem suspeitam, do inimigo oculto, perdido as noções de elementar pudor, ao mostrarem, radiantes de vaidade, a elegância ou opulência de suas formas físicas, outras, de começo envergonhadas, mas demasiado tímidas para oporem decidida repulsa à moralidade tirânica da moda e afrontarem resolutas a crítica imbecil, por último habituadas, obedientes e resignadas, todas se estão inconscientemente prestando à execução do plano tramado no invisível com o objetivo de as envilecer e que, para ser integralmente eficaz, tem abrangido em sua tenebrosa rede as próprias gerações ainda em botão. Que quer dizer, com efeito, a extravagância de se vestirem as meninas com usura tão excessiva de tecidos que as deixa quase inteiramente desnudas. Sem dúvida, sempre foi uso apropriado às exigências higiênicas e à liberdade de movimentos infantis, cobrir,
Nas meninas impúberes, apenas o tronco e, daí, até a altura dos joelhos, numa graciosa proporção de vestuário em relação às partes desnudas, braços, pernas e pescoço, em desafogo natural. Agora, porém, se na primeira infância as habituam a usar pouco mais de um palmo de vestido, que as torna inestéticas, pela visível desproporção com o resto, e mal lhes vela o pubis, dando-lhes um desgracioso ar de dançarinas contrafeitas, é um contristador espetáculo serem habituadas, em plena puberdade, a usar um mero saiote que lhes deixa à mostra as coxas, tudo isso com o indubitável intuito, do inimigo oculto e não de suas incautas mães sugestionadas, de as fazer, o mais cedo possível, se aliarem de toda a noção de pudor e admitirem, sem resistência nem repugnância, qualquer atrevimento de indivíduos bastante destituídos de moral para se não respeitarem a si próprios nem a sagrada figura da mulher, em todas as idades. Preparado assim pelo maligno terreno, e mesmo sem esse preparo antecipado, atingimos finalmente a culminância do impudor feminino, com a exibição do nudismo, ensaiado nas praias de banho e requintado nos concursos de mailotes, em que cada qual se esmera em mostrar-se mais despida, mas que, não se contentando com tais breves exposições, chegou recentemente, em certos países da Europa, com algumas frustradas tentativas entre nós, a constituir escola de nudismo integral, sob o falso pretexto, mais um, insinuado pelo inimigo, de naturismo e higiene. Falsíssimo pretexto, esse, que não pode ser invocado para exibição, por exemplo, nos teatros, de pobres mulheres, cruelmente induzidas, de um lado, para ganharem o pão e, do outro, saciarem o crônico erotismo visual de espectadores amorais, a se apresentarem inteiramente despidas, em atitudes, que se dizem plásticas, e exercícios coreográficos aviltantes da dignidade humana. Ora, todos esses aspectos alarmantes da investida, lançada em grande escala pelo inimigo, com o fim, de modo geral, de tudo envolver na onda de materialismo que, por ele desencadeada, invadiu o mundo, e, particularmente, subverter, com a perversão moral da mulher, os fundamentos da família, poderão acaso aspirar à nobreza de mães de família as desenvoltas exibicionistas das praias de banho? Em lugar de merecida repulsa, tem encontrado panegiristas, defensores ou propagandistas, assim nas folhas públicas de grande circulação como em reputados escritores e literatos que, fazendo coro com certos desvairados homens de ciência, em nome desta, partidários e até organizadores das tais escolas de nudismo, têm vindo a público insinuar, com a responsabilidade, do seu nome, simpatias e aplausos a semelhantes aberrações, próprias de sociedades decadentes. Patrício Nosso, entre outros, membro laureado da Academia, notável por seus primorosos trabalhos, numa crônica sobre naturismo, enviada de Paris em 1929, profanava sua culta inteligência em mal disfarçada apologia, pouco importa que ressalvando cautelosamente. Não tomo partido. Constato. E quero aludir ao naturismo, freiculture, ao nudismo, nacticulture que caminham em progressão, não assustadora, para se tornar moda no mundo. Não riem nem duvidem. É sério. São homens e mulheres, mais de 2 milhões na Alemanha, quase 100 mil em França, outro tanto na Inglaterra e mais ainda na Suécia, na Noruega, na Finlândia, que se despem completamente, por ora dentro de parques privados, pertencentes às suas respectivas sociedades, para fazerem esporte, repousarem, se expõem ao sol, viverem vida naturalista e integral, dizem eles, sem malícia, sem escândalo, sem perversidade. Ao contrário, dizem eles, o nu é moral e é sádio. Já Solon, o legislador ateniense, dizia, em mostrar-se nu aos olhos dos outros, tem-se mais cuidados de entreter a saúde, a força e o vigor.
E adiante acentuava o escritor e professor em apreço: o nu é moral, diz um naturalista moderno, o Dr. Pierre Vachette. Traíra, porém, de início, o fundo de seu pensamento ao pronunciar-se assim. A gente se veste para se proteger contra o frio e calor, contra contatos agressivos ou irritantes. Também por decência. Digamos melhor, hipocrisia. Os grandes órgãos da imprensa, a seu turno, levados na onda, não agasalhando apenas artigos de colaboração como esse, mas para agradarem a todos os paladares, têm criado sessões especiais de propaganda e divulgação da cultura física feminina, ginástica rítmica e exercícios semelhantes. Numa palavra, preconiza-se o culto da matéria. Focaliza-se como ideal de perfeição humana e beleza física e invoca-se o modelo escultural e impudícuo das mulheres gregas, sob a alegação, como se viu, de que o nu é imoral e deve-se viver integralmente segundo a natureza. Por pouco, e quem sabe se lá não chegarão. Não recomendam tais insensatos apologistas reproduzirem seus costumes de alguns habitantes do reino do Ponto, ao tempo da universal dominação romana, os quais, segundo o testemunho de um historiador, usavam batéis de cortiça, andavam nus, pintavam as costas e exerciam em público as funções da procriação. Mas não veem esses propagandistas da moralidade, e vê-lo-iam se lhes não obliterasse o senso moral a ação insidiosa do anticristo, empenhado, por todas as formas, em aviltar nossa espécie. Que tudo isso representa um movimento de regressão intencional ao primitivismo, com proscrição de todas as conquistas morais do cristianismo. Porque a doutrina do Senhor Jesus, cujo triunfo sobre o paganismo e as tremendas perseguições com que o inimigo atentará aniquilar, constitui o maior milagre histórico, vem para reabilitar, enobrecer, dignificar a espécie humana, particularmente a mulher, substituindo ao endeusamento da matéria e as aberrações dos sentidos físicos a cultura do espírito e a exaltação das qualidades morais do homem até culminâncias da santidade, podendo, sem exagero, dizer-se que, em relação à mulher, fez do pudor, assim do corpo como da alma, uma verdadeira religião. Graças a ela é que a impudicícia clássica da mulher grega, hoje tão preconizada, se opõe, entre tantas outras, como contraste, o exemplo de Perpétua, a mártir cristã de que nos ocupamos no começo desta obra e que, atacada primeiro pela vaca raivosa, a cuja fúria fora no anfiteatro, abandonada, com sua companheira Felicidade, caiu de costas, sentou-se logo na arena e, vendo que de um lado se lhe tinham rasgado as roupas, puxou-as para cobrir uma coxa, mais ocupada do pudor que do sofrimento, exemplo que, numa distância mesmo de tantos séculos, deve encher de vergonha as nossas contemporâneas, heroínas do nudismo, parcial ou integral, a que nos vínhamos referindo. Falamos do pudor assim do corpo como da alma. Um e o outro, realmente, se completam como expressões de um mesmo grau de civilização adiantada. Por fim, como lhes apraza, em sua propaganda os fascinados partidários da regressão às formas culturais do paganismo, a verdade, que se lhes há de sempre opor vitoriosa, é que o advento do cristianismo, erigindo em ideal a espiritualização da humana criatura, não somente constitui um elo superior na cadeia da evolução de nossa espécie, ao culto pagão da forma, que teve sua razão natural e sua época, sobrepondo a cultura primacial do ego divino que a anima, senão que implantou na consciência do homem, descortinando-lhe a grandeza de seus destinos imortais, noções mais altas de sua nobreza intrínseca e dos característicos por que se há de revelar. Nós, os cristãos, não nos vestimos tal por hipocrisia nem unicamente para nos preservarmos do frio ou de contatos exteriores desagradáveis ou nocivos. A noção de recato e de pudor não é o resultado de mera convenção, mas de um apurado sentimento da dignidade humana, que o selvagem, no primitivismo de sua mentalidade, não conhece,
porque corresponde a um grau de civilização por ele ainda não atingido. Do mesmo modo que nenhuma pessoa educada, simplesmente educada, se comprazeria em vir à rua comunicar a toda a gente as suas preocupações, as suas alegrias e desgostos, os motivos de seus mais secretos pesares, numa palavra, as suas intimidades morais. Assim também, por igual motivo de decência, insistamos, de pudor, nenhuma virá exibir em público, sobretudo em se tratando da mulher, ser por excelência delicado, as intimidades do seu corpo. Foi preciso que o Anticristo, no desenvolvimento de seu plano de tudo materializar, a tal ponto houvesse pervertido a mente das infortunadas gerações contemporâneas que lhes fez, momentaneamente pelo menos, perder o senso do decoro moral e físico, para que fôssemos testemunha da dissolução dos costumes, que faz a vergonha, por assim dizer, universal da nossa época, e do aviltamento da mulher, em contraste com a excelsitude de sua missão no seio da humanidade, tornada, a poder de artifícios e de uma desregrada indumentária, objeto apenas de citação dos apetites eróticos do homem, vítima, a seu turno, da mesma ação tramada no invisível para sua falência espiritual. Porque também nós outros, os homens, que temos, no ponto de vista da moralidade, uma função igualmente dignificadora a realizar no mundo, somos, desde a infância, tentados pelos agentes subalternos do Anticristo que, sobre roubar-nos a inocência, logo aos primeiros ensaios na vida exterior, ainda ousou, não de agora, mas de séculos, insinuar uma moral diferenciada, segundo a qual não existe para o homem o pecado dos sentidos, sendo ao contrário um motivo de ufania cobiçar todas as mulheres e sacrificar o mais cedo possível, no altar de Vênus, com as hetairas, a virgindade do corpo, exigível unicamente da mulher, para a celebração do Himeneu. De tal modo tem, com efeito, o inimigo estendido sobre o homem a rede subjugadora de suas malfazejas sugestões, visando o aviltamento não de uma parte apenas, mas de toda a humanidade, que logrou nele incutir, desde a adolescência, o sentimento do impudor físico, erigido, repetimos, em signo de virilidade. Mas ainda, prevalecendo-se da vivacidade, no homem, do instinto sexual, que é uma sentinela em sua natureza, como em todos os seres do seu sexo, providencialmente colocada para a perpetuação da espécie, dele, tem feito mais que um estímulo preponderante, uma desregrada e mórbida preocupação, tornada um vício mental, fonte geradora de malícia, de anedotas e comentários obscenos, em que tanto se compraz, intoxicando-se espiritualmente a mocidade nas escolas e, em geral, os indivíduos de todas as classes, sem cogitarem dos terríveis efeitos de semelhante vício e da barreira que desse modo preparam aos surtos de sua futura evolução. Ah! Se eles soubessem que o homem, segundo as leis que os estudos e observações do psiquismo nos revelam, se torna aquilo em que faz consistir a sua preocupação constante, se soubessem que as nossas vibrações mentais impregnam l'aura, que nos envolve, de tonalidades radiosas e claras, obscurecidas e molestas, conforme seja elevada ou grosseira a natureza dos nossos pensamentos, certamente, por pura higiene mental, se absteriam de tais práticas nocivas, que vêm a constituir mais tarde rudes embaraços, quando tentamos penetrar na senda, iluminada e iluminadora da iniciação espiritual. Saturado, com efeito, de pensamentos impuros, a maior dificuldade que encontra o neófito, nos exercícios, a que mais tarde adiante nos reportaremos, assim para o recolhimento e disciplina mentais, como para os surtos da oração e o contato interior com o ser eterno, é a crosta física, povoada de imagens e reminiscências viciosas, que viera em torno de si mesmo criando e sobre a qual se apoiam as entidades inferiores do invisível para o perturbar e confundir com as mais desagradáveis, frequentes vezes, desanimadoras e inoportunas sugestões. Que tremendas,
Silenciosas batalhas se travam então no ânimo do crente, e quão difícil se lhe torna a purificação gradual da mente e dos sentidos, ponto de partida contudo da sua ascensão interior à perfeição. Mas com esse objetivo reacionário é que precisamente vem o maligno, empenhado em retardar a espiritualização da humanidade e sua integração no Espírito Divino, fazendo em torno dela a ronda sinistra de suas variadíssimas e subjugadoras manobras, não apenas em determinado sentido, esse, por exemplo, dos desregramentos mentais, mas em relação a todas as fraquezas e propensões da natureza humana, que estimule de que são raízes o egoísmo, orgulho e vaidade, contrárias ao despertar do Cristo interno que, germem agora, mais tarde esplendor das virtudes que se lhes opõem, todo homem traz em si. Essa formidável pressão, exercida através dos séculos, atinge em nossa época, já o dissemos precedentemente, o seu apogeu e se faz sentir em todas as manifestações da inteligência e em todas as formas da atividade humana, com reflexos na vida não somente moral, mas econômica, política e social de todos os povos. Neste o caso da civilização humanista, em que se mostram esgotadas as suas originarias fontes de inspiração, a própria arte, em suas várias modalidades, parece traduzir, na irremediável decadência, de que se mostra enferma, a ação anarquizadora, deprimente do anticristo. Que esse declínio de todas as formas culturais de nossa evanescente civilização obedece à lei cíclica de todas as coisas, que a própria vida marca um período inicial de irresistível propulsão ascensional, depois a plenitude e, em seguida, o deperecimento, é indubitável. Dada, entretanto, a persistência íntima, a preponderância das forças do invisível nos sucessos humanos, o espírito, já o dissemos no outro lugar, é que governa o mundo, não será caluniá-las nem a seu mais graduado orientador no sentido do mal, vincular a sua ação, que se caracteriza pela rebeldia a toda ideia de ordem, de subordinação e de obediência às leis da harmonia, os aspectos extravagantes, quase diríamos insensatos, que revestem, entre outras, as manifestações da arte em nossos dias. Vede, por exemplo, a música. Dado, até certo ponto, o esgotamento dos moldes clássicos e românticos, dos amplos assuntos descritivos, de tudo, em suma, que havia de elevado, majestoso e nobre em suas inspirações, e ainda dos ingênuos e encantadores motivos populares, as atenções terminaram por voltar-se, numa impiedosa deturpação desses últimos, para o que chamam de regionalismo e que não passa afinal de plebeísmo grosseiro, em seus ritmos desordenados e irritantes, verdadeiros batuques selvagens, em que mais uma vez se patenteiam tendências ao primitivismo. E, com a música, a dança, abolidas as formas graciosas, que vinham de séculos e faziam o encanto da mocidade idealista, com os seus mineios elegantes e atitudes respeitosas, foram elas substituídas pelos tangos e maxiches, privativos outrora dos ajuntamentos de carnavalescos e desclassificadas, em seus orgíacos salões, constituindo mais um contristador espetáculo e reboleio dos pares ao som de bárbaros jazz bands, não já de orquestra nem do proscrito e clássico piano, em amplexos abusivamente apertados e sensuais. Sempre materialismo, sensualismo, grosseria. Se nos detemos a considerar a pintura, vemo-la, com o futurismo, assim nas telas soltas como nas decorações internas, revestir formas desconexas e alucinantes, numa preocupação intencional de desarmonia e estovamento, em que as extravagâncias grotescas do cubismo tentam, inutilmente, substituir a originalidade verdadeiramente estética. Mas onde a aberração do senso artístico se ostenta por excelência desoladora nas modernas construções arquitetônicas do clássico estilo grego, em suas linhas de impecável sobriedade, havia-se, não diremos evoluído,
mas transitado para as solenes e majestosas formas da arquitetura medieval, sucedidas pelas graciosas, rendilhadas e leves concepções da Renascença, desdobrando-se daí por diante os estilos em variadas, expressivas e sempre harmoniosas combinações, diversificando-os e o gosto consoante o ambiente regional e as sugestões da própria natureza. Havia movimento, espontaneidade, riqueza de imaginação. Mas, porque a visão do belo é educativa, formando, com os exemplos do bem, um conjunto de estímulos favoráveis à elevação e aperfeiçoamento da alma humana, convinha ao inimigo oculto não deixar, por mais tempo, intacto o patrimônio artístico da humanidade. Que permanecesse, quando muito, arquivado nos museus, enquanto se empreendia cá fora a obra de deturpação e arrasamento. E, em matéria de arquitetura, que veio ele a sugerir? Essa coisa inclassificável, que é, em sua arrogante brutalidade o arranha-céu, adotado, se não imposta com o prestígio do modernismo, como padrão de todas as construções. Nada de estilos, nem de curvas suaves, nem de ornatos e arabescos, assim nas fachadas como nas disposições interiores, tudo em ângulos retos, paralelogramos, quadrados, linhas rígidas, exprimindo em sua agressiva secura, com a ausência de idealismo, o espírito prático, apressado, utilitário da nossa época e, nos domínios da arte, a chatice, digamos a palavra, a estupidez de certa mentalidade contemporânea. Vistos à distância e de perfil, os edifícios construídos segundo esse padrão, com os seus 10, 15 e mais pavimentos, dão a banalíssima impressão de caixotes superpostos, em planos recuados e sucessivos, quando não, observados por qualquer face, a de sarcófagos egípcios, como, depois da última reconstrução, o nosso velho Teatro São Pedro de Alcântara, atual João Caetano, cuja glória artística dir-se-ia haver sido, por tantos motivos, realmente sepultada naquele monumento funerário de cimento armado. O exemplo de semelhantes monstruosidades, deformações ainda agravadas pelos recentes modelos germânicos, de uma desesperadora monotonia, nos veio da União Norte-Americana, tanto vale dizer, do povo que faliu a sua missão espiritual no novo continente. Oriundo, com efeito, das repetidas levas migratórias de puritanos que, tangidos, nos albores do século XVII, pelas perseguições que em sua pátria lhes moviam os Stuarts, sobretudo Jacques I e Carlos I, trouxeram o pensamento de fundar no Novo Mundo uma nova Inglaterra, nos rígidos moldes da austeridade e pureza de costumes que praticavam. Esse povo, assim formado inicialmente de um núcleo de crentes, cujo princípio objetivo consistia em propagar, pela palavra e o exemplo, os princípios da moral cristã, como fundamento e força motriz orientadora da nova sociedade em construção, veio a perder de vista esse ideal superior. É certo que sob a influência de múltiplos fatores, como as vicissitudes políticos sociais que acidentaram a sua existência, guerras da independência e de secessão, consequente do movimento pela emancipação dos escravos, que exauriram as forças econômicas da nacionalidade incipiente, mas sobretudo em consequência da superposição do espírito mercantil e utilitário, que não tardou em subverter as suas aspirações religiosas. Era inevitável. Em contato com a opulência dos recursos naturais, desaproveitados pelos aborígenes, as gerações que foram sucedendo aos primeiros colonizadores, intransigentes em seu puritanismo, não tardaram em ser arrebatadas pelas seduções da cobiça, de tal modo se desenvolvendo a ambição de enriquecer e gozar, estimulada pelas extremas facilidades ambientes, que, em lugar do centro de intensiva cultura e radiação cristã, que estava destinada a ser a região nórdica do continente, explorada por uma raça nova e empreendedora, herdeira do espírito metódico, prático e realizador do inglês, tornou-se antes de tudo e acima de tudo o país do dólar. Foi assim que,
posta em suas mãos inexperientes a alavanca de Mamon, a arma predileta do anticristo, para ao seu domínio submeter os homens, o povo em que faliu a sua missão. Realizou sem dúvida, com o trabalho, pode dizer-se que de um século, ao serviço de energias ciclópicas, a obra gigantesca de uma civilização material, que não veio apenas a deslumbrar o mundo, mas terminou sobretudo na ocorrência da conflagração europeia e graças à intervenção decisiva que teve para o seu desfecho, favorável às armas aliadas, por investir-se na supremacia do mercado monetário universal. Efêmera supremacia, abalada, nos dias que correm pela mesma crise econômico-financeira que desorienta e subleva todas as nações do globo. Ocioso repetir aqui o pleito de justiça que, no capítulo 1 desta obra, incidentemente rendemos a colaboração, por muitos títulos valiosa, desse povo, particularmente de suas classes mais cultas, no desenvolvimento das ciências, como as suas iniciativas generosas na esfera da filantropia, com irradiação para muito além de suas fronteiras geográficas. Tudo isso, porém, que representa uma providencial e inteligente aplicação do desprezível dólar, não para o reabilitar da falência, em que positivamente fez sobrar o seu destino espiritual na América, destino paralelo, de idêntica natureza, no hemisfério nórdico, ao que evidentes e característicos sinais indicam estar reservado ao Brasil, na parte sul do continente. O autor, o verdadeiro autor desse transviamento, por uma sistemática ação desenvolvida no invisível, qual pode ser senão o anticristo, detentor transitório das diretrizes a que vem obedecendo os humanos sucessos, senhor do pensamento dos homens, sobre o qual, acreditamos já o haver suficientemente demonstrado, exerce um domínio tanto mais seguro quanto se apoia na intrínseca afinidade que neles encontra, representada no instinto de rebeldia, no espírito de egocentrismo e de separatividade, que formam o substrato de nossa natureza inferior, assim visceralmente refratária às sugestões do Cristo. Foi ele, com efeito, que, de salto em assalto às transfiguradoras conquistas iniciais da doutrina do Senhor na alma humana, reduziu o mundo ao estado de servidão em que se encontra, neste sombrio e trágico momento de sua acidentada história. Pela observância de dois princípios fundamentais e sua expressão prática nos costumes e nas leis se pode reconhecer a influência do cristianismo na obra da civilização, a liberdade e a fraternidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, disse Jesus, referindo-se não somente a essa liberdade interior que nos outorga a sua doutrina, emancipando-nos da subjugação das paixões vis e de todas as sugestões do mal, mas a própria liberdade civil que, embora inferior à outra, que é uma conquista definitiva do espírito e zomba de todas as vicissitudes e maquinações exteriores, constitui, entretanto, o seu corolário lógico nas organizações políticas inspiradas nos ditames do Evangelho. Amai-vos uns aos outros, recomendava ainda ao Senhor, insistentemente, aos homens, na pessoa de seus discípulos, excelsa investidura que já deveramos todos nos haver convertido, segundo a universalidade do seu pensamento, filhos que todos somos do mesmo Pai que está nos céus. Se, pois, o mandamento do Cristo inclui substancialmente a observância desses dois princípios, a liberdade e a fraternidade, nas relações dos homens entre si, onde quer que os vejamos ostensivamente violados, podemos ter a certeza de que não o Cristo, mas o Anticristo, é que está sobre eles e entre eles imperando. Contemplai pelo pensamento o espetáculo que oferece o mundo, nesta hora de tremendas e iminentes subversões, que nos mostra ele. A pretexto de que a democracia, com a ingerência de minorias falseadoras do sistema representativo, mercê da incapacidade, resultante da incultura geral, do povo para o exercício dos direitos a ela inerentes, faliu a sua missão, duas correntes de organização política, nitidamente hostis em seus objetivos,
se estão defrontando na direção dos povos, constituindo ambas, em singular identidade de métodos, o que se denominam governos de força. De um lado o comunismo, de surpresa entronizado na Rússia, que nem sequer experimentara a transição do regime democrático, representando um salto brusco da autocracia absoluta para a ditadura proletária, e do outro sistema igualmente ditatorial que, na Itália, tomou o nome de fascismo e, na Alemanha, o de nazismo. Começaram ambos, como, de resto, as ditaduras, sem denominação particular, noutros lugares ensaiadas, por suprimir todas as liberdades, perseguindo, expatriando, quando não sumariamente eliminando seus adversários. E por toda parte se preconiza e se exerce a violência, disse, para a salvação do povo, fascistas e nazistas, com o fim de obstar a implantação do comunismo, cujos ideais vão dia a dia aliciando novos prosélitos no seio das classes operárias e, mesmo, intelectuais de todo o mundo, os comunistas russos, em obediência aos imperativos do extermínio, julgado necessário, da burguesia, responsabilizada, com a aristocracia, pelos infortúnios de sua pátria. Mesmo nos países em que o regime democrático parece haver dado os seus melhores frutos, como a França e a Inglaterra, democracia encimada por uma coroa, meramente decorativa, essas duas correntes encontram partidários extremados, que se vão resolutamente organizando. Tudo isso fruto do descontentamento, do mal-estar, da ânsia por um novo estado social que põe a termo a exploração e miséria do povo, em contraste com a opulência de minorias privilegiadas, banindo uma organização econômica, sem equilíbrio nem justiça, a cujos desvarios, de resto, já fizemos referência e que, sob a decisiva pressão dos detentores e orientadores da alta finança internacional, verdadeira patrulha, que não chega a ser exército, de Mamon, é considerada, no plano visível, a geradora de todos os males contemporâneos. No fundo e como razão de todas as violências que se têm praticado e das que se estão forjando para a hora das planejadas reivindicações, isto é, da inevitável subversão mundial, o que de fato existe é o ódio, pelo inimigo soprado no coração dos homens, em substituição do sentimento de fraternidade, que o desprezo pelo Evangelho não permitiu aí desenvolver-se. Desse modo perturbados, inquietos, hostis, nas manifestações de sua vida interna, a atitude dos povos não menos ameaçadora se revela em suas relações internacionais. Clama-se pelo desarmamento, apregou-se a sua necessidade, reconhecendo os estadistas de todas as nações, ensaiam-se mesmo entendimentos, que as apreensões pela catástrofe em perspectiva justificam, e ao mesmo tempo não cessam as grandes potências europeias, como o próprio colosso norte-americano e, no Oriente, o Japão, de robustecer a sua eficiência militar, convencidos que se mostram todos de que é inevitável, num futuro próximo, o choque decisivo. Somai a esses desvarios a depressão dos costumes, da moral pública, social e doméstica, fruto da irreligiosidade universal, culminando na dissolução dos lares. Considerai o contraste entre o horror, que sentem os homens de coração, e os há entre os estadistas de todas as nações, por uma nova conflagração, em que nenhum povo logrará esquivar-se de participar, e o impulso que, a seu pesar, mediante os preparativos bélicos de que falamos, os arrebata para o cataclismo, e é vez de, conosco, reconhecer que forças tenebrosas os estão constrangendo e, com eles, a todos os povos nessa mal-aventurada e caótica direção. É o império mundial do anticristo, a quem mais uma vez e com amplitude e porventura maior se deve aplicar aquela amarga advertência do Senhor Jesus: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Dominam elas realmente, enfurecidas, sobre todo o mundo. E, se nos detemos na apreciação dos sucessos objetivos, sem lhe perscrutar a gênese profunda,
dir-se-ia que sem resistência nem contraste. Poderemos contudo admitir que aquele, a quem pelo Pai foi confiado o imenso rebanho humano, para que, um dia, a ele o reconduza, reconciliado e obediente, o tenha efetivamente